Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre mais uma bizarrice que veio lá do Paraná, né? O Bolsonaro ganhou um título de cidadão honorário do Paraná, né? Depois de todas as lambanças que ele fez nos últimos 4, e se a gente considerar também o restante da trajetória bizarra dele aí no Congresso, acaba de ganhar lá um título de cidadão honorário no Paraná, quer dizer. E aí a gente vai comentar um pouco sobre isso, tá? Mas o mais importante do vídeo de hoje vai ser comentar os trechos da fala de um deputado do PT lá do Paraná, que foi contra essa medida, tá? E citou uma lei que lista 5 características que a pessoa tem que ter para poder ganhar esse título, né? E aí, vocês acreditam que o Bolsonaro ele corresponde a sequer uma dessas 5? A gente vai ver aqui, né, vou falar para vocês, a gente vai vendo aqui o absurdo que é dar um título desse para o Bolsonaro. Agora, para além disso, né, desse absurdo, ou independente desse absurdo, existe o fato de que isso vem do Paraná. Então também não é tão estranho assim vindo de um lugar como o Paraná, que elegeu o Sérgio Moro, né, que é que é um estado aí que tem, que tem colocado pessoas no Congresso geralmente conservadoras, de direita, enfim, né, e com esse comportamento aí. E o Bolsonaro ganhou a eleição lá, essa foi uma justificativa também que os caras usaram lá para poder defender esse título para ele. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também, tá, pessoal? Obviamente que deixando para vocês alguns livros aqui, e na verdade deixando referências para esses deputados que escolheram o Bolsonaro para poder dar um título desse, né? A gente vai deixar uns livros aqui de referências, porque essa gente está precisando ler isso aqui para poder entender que o Bolsonaro, né, enfim, jamais poderia ganhar um título desse, tá? Mas antes de falar do discurso do deputado e dos livros, já deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, tá? Do outro lado de cá, certo? O meu zap está aqui na descrição do vídeo, você entra em contato, a gente troca essa ideia aí, tá? E se te interessar, a gente fecha esse negócio aí, beleza? Então é isso, pessoal. Vamos falar um pouco aqui sobre o deputado, né, que detonou o Bolsonaro lá na Câmara do Paraná, né? O nome dele é Arilson Chiorato, tá? Eu vou deixar para vocês os links aqui também com essas notícias, né? Notícia do tal do título do Bolsonaro e também da entrevista que o Chiorato deu lá no Paraná, comentando, né, essa bizarrice aí, tá? O Arilson Chiorato é deputado estadual, é presidente do PT do Paraná, tá? E é mestre em gestão urbana. E ele tem um Instagram lá que é o @ArilsonChiorato. E lá tem o vídeo também com a fala dele, certo? Com essa fala que eu vou descrever aqui, tá lá no Instagram dele para quem quiser acessar, tá? Então vamos lá, né? Para resumir, a Assembleia Legislativa do Paraná, né, através da Comissão de Constituição e Justiça, olha só, a CCJ do Paraná, votou um projeto que propõe um título de cidadão honorário do Paraná para o Bolsonaro, né? A proposta é assinada pelos deputados Ricardo Arruda, Gilberto Ribeiro, delegado Jacovós e Gilson de Souza, todos do PL, Partido do Bolsonaro, né? E o Marcel Micheleto, que é do PSD, que é um partido também ali de direita, conectado com essa ala que a galera gosta de chamar de centrão, né? Eu já fiz vídeo sobre isso aqui, não existe centrão nenhum, são todos de direita, né? A diferença é a direita que perde a eleição e a direita que ganha a eleição, né? Para o executivo, né? Vamos dizer assim. E aí, então, né, esses deputados assinaram essa proposta, e aí já vale ponderar aqui um detalhe, né? Essa questão de título honorário, né, doutor honoris causa, essas coisas, às vezes isso fica fora de contexto, porque muitas vezes tem uma conexão muito mais com a política do que propriamente com os requisitos aqui que a gente vai ver, tá? Então, óbvio, né, que tá aqui são 5 deputados, 4 do partido do Bolsonaro, é óbvio que eles vão apoiar, né, um título, qualquer título que der para o Bolsonaro. Se disser que o Bolsonaro
merece o Nobel da Paz, eles vão aprovar, né? Tamanha a bizarrice dessa gente, né? Enfim, e aí tem isso, né? A gente tem também, por exemplo, na Academia Brasileira de Letras também tem essa discussão, né? Tem certas figuras lá que mereciam estar ali ou não, né? Algumas que na verdade foram postas ali muito mais por uma questão política também, do que propriamente pela, enfim, pela qualidade da sua produção literária. No caso do Sarney, por exemplo, é um caso muito evidente, né? O Milor já fez livros sobre, comentando, né, a obra do Sarney, enfim, né? Então é isso. Geralmente os presidentes ganham essa homenagem ali e tal, e muitas vezes fica meio fora de contexto, né? Enfim, pessoal, e aí a justificativa dessa galera aqui é de que o Bozo teve 62,4% dos votos no Paraná na eleição de 2022. Então isso aí justificaria um título de cidadão honorário para ele, né? E mais uma justificativa é de que ele continua sendo muito amado pelo povo paranaense e tal. E para além disso, vai dizer também que essas células neonazistas que têm aparecido no Brasil aí, né, a maioria delas aparece na região sul, né? Não é à toa. Aliás, a gente teve uma Olimpíada de História, agora semana passada saiu o resultado da Olimpíada de História, né? Parece que, quer dizer, parece não, mais de 40 dos vencedores, são 70 e alguma coisa, né? Mais de 40 foram do Nordeste, né? O restante todo do Brasil, que dá menos do que o Nordeste, e da região Sul não teve nenhum, né? Nenhum estudante que ganhou sequer a medalha de bronze, né? Nessa Olimpíada de História aí que teve, né? A nível Brasil. Então, quer dizer, é um negócio assim, né? Isso explica muito do que a gente tem vivido nos últimos anos. Parece que o pessoal da região Sul, salvo as exceções de praxe que sempre existem, né? Mas não está muito afeito a essa coisa de história, de entender o contexto brasileiro, de ter uma perspectiva, né, de país que seja mais ampla e tal. E é importante discutir isso para que essa postura chegue no Sul, né, o Sul compreenda isso, enfim, um dia, né, quem sabe, porque o fato é que essas células neonazistas aparecem, de fato, muito mais no sul do que no restante do país, tá? E aí isso teve, obviamente, que oposição, né? O Arilson Chiorato, que eu estou citando aqui, que eu vou citar a fala dele, e o Requião Filho, os dois do PT, tá? Foram contra, e o Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, também votou contra esse título absurdo para o Bolsonaro. E aí vamos lá, né? O Ricardo Arruda, que é o cara que defendeu o projeto lá, ele diz o seguinte, tá? Bolsonaro foi o melhor presidente que esse país já teve. Tem que dar um óculos para ele, né? Uma luneta, enfim, né? Qualquer coisa aí do tipo, porque realmente, né? Enfim, e aí ele continua. Foi um despertar da direita, que é nítido quando vemos ele caminhando pelas ruas e recebendo o carinho das pessoas. Nosso país estava em constante crescimento em sua gestão. É um negócio inacreditável, essa gente é completamente cega, né? É impressionante. Ele é amado pelos paranaenses e merece todas as homenagens, né? A gente vai falar um pouco disso aqui no final também, né? Dessa questão agora, quando ele diz, né? Isso foi um despertar da direita, isso é uma frase interessante, né? Que merece inclusive talvez até um vídeo inteiro aqui sobre isso, porque na verdade o Bolsonaro não foi um despertar da direita, no meu ponto de vista não teve nada disso. Ele não foi um despertar da direita, ele foi, na verdade, ele é um pus. O Bolsonaro é um pus. Aquela coisa que assim, tem uma lesão ali, né? Mas ela está escondida, de repente, blum, explode um pus, aquela porcaria sai, né? Porque isso não é despertar de nada, isso, né? Defesa de tortura, negacionismo da ciência, violência, isso não é despertar de nada, isso aí é retrocesso, né? E aí, como é um retrocesso, a gente tem que fazer uma metáfora aqui mais apropriada para isso, e não despertar, né? Não se trata de despertar nenhum, né? Agora, eu também já fiz vídeo sobre isso aqui, esse pus que saiu,
ele tem um lado positivo, porque ele permite que a gente coloque essas coisas em discussão, né? E apresente, né, os excessos, os problemas, né, as coisas que a gente tem que ir deslocando para aí sim crescer como país, porque nosso país está em constante crescimento e sugestão, só se for crescimento para baixo, né? Talvez ele esteja falando das estalactites, né? Ou estalagmite, agora não lembro qual é que fica em cima, mas o fato é que aquela que está ali crescendo para baixo era o Bolsonaro, né? Era o bolsonarismo, porque foi isso que aconteceu no Brasil, né? Volta da fome, violência, defesa da tortura, caos econômico, né? Desemprego, tudo caro pra caramba, quer dizer, né? Não sei onde essa gente vê crescimento, né? Eles são realmente assim, né? Alienados completos do que é de fato o Brasil de forma mais ampla, né? Talvez eles tenham apenas aquela perspectiva muito, né, autocentrada e limitada, né, de um grupinho de poder que finalmente chegou lá, né, que é essa ralé, porque essa gente é isso, né? Essa gente que, enfim, que a gente tem visto aí, quase todos eles estão presos agora, né? E presos por coisas bizarras, tal de Jefferson, de Roberto Jefferson, jogou granada na polícia, que essa gente é completamente retardada, né, é uma ralé mesmo. Então essa gente saiu do esgoto, né? Então não sei que tipo de crescimento, só se for o crescimento do poder que eles tiveram, né, nesse momento, e aí isso fica impregnando a fala completamente desconectada dessa gente, tá? Bom, e aí o Ailson Chiorato, tá? Ele começou, né? Aí eu vou deixar o link para vocês. Ele fez aqui o contraponto, pediu a fala lá e foi interrompido, porque também é assim que os bolsominions fazem na Câmara, nas comissões. Eles ficam atrapalhando o tempo todo, né? Enfim, sabotando a fala dos outros, impedindo a dialética da coisa ali, porque é assim que funciona essa gente baixo nível que a gente tem aturado no Brasil nos últimos anos. Eles não tem diálogo assim no sentido civilizado da coisa, porque eles cortam você, te atrapalham, enfim, né? E eu estou sentindo isso também, né? Na minha situação pessoal aqui tem muito disso também, tá? É uma gente prepotente, que isso, né? Que a fala só para eles, não tem, sabe? E ao mesmo tempo são baixo nível, né? Aquela coisa de realmente descer o nível ali, xingar. E, bom, enfim, é isso que a gente tem vivido no Brasil nos últimos anos aí. É a ascensão desse pus e não desse despertar, né? Só se for despertar de uma ameba que ficou, né, lá na Sibéria durante 10 mil anos, aí digelou, de repente a ameba começou recriou a vida, só se foi isso, né? Enfim, o Ailson Chiorato pediu a fala e citou uma lei, a Lei Estadual 13.115, de 15 de fevereiro de 2001, tá? Que estabelece requisitos para o recebimento desse tipo de título. E aí que entra aqui a questão mais importante do nosso vídeo de hoje, tá? Ele começa falando, né? A pessoa homenageada deve corresponder a 4 de 5 condições exigidas por essa lei, tá? Então, eu vou citar aqui as 5 e o Bolsonaro tinha que responder a 4. Ou seja, dessas 5, 4 ele tinha que apresentar ali, né? Ele tinha que ser 4 dessas 5 características, né? Vamos ver se ele é pelo menos uma, tá? A primeira, ter contribuído com o desenvolvimento das ciências, das letras, das artes ou da cultura em geral. E aí o deputado comenta, né? Vamos lá. O Bolsonaro diminuiu o orçamento da educação, menosprezou a ciência, criminalizou professores e banalizou a cultura. É isso que ele fez, exatamente, né? Então, Weintraub, ministro da Educação, né? Um negacionista, olavista, enfim, né? Conspiracionista, e deu várias entrevistas dizendo que não, essas universidades só tem essa gente que fica fumando maconha, tem várias plantações de maconha, inclusive parece que ele foi condenado por ter falado isso, porque não tem prova nenhuma disso, né? Isso é uma estupidez olavista típica, né? O Olavo de Carvalho, que dizia que tinha fetos humanos na Pepsi Cola, o cara era um retardado completo, né? Mas citava ali, né? Enfim, vários filósofos, e aí isso justifica, né? Muita gente considera esse cara um filósofo, né? Um negócio inacreditável. E aí depois entra o tal do Milton Ribeiro, né? Que substitui o Weintraub,
E o Milton Ribeiro era o quê? Era um pastor evangélico. Quer dizer, o que um pastor evangélico está fazendo no Ministério da Educação? Né? E mais, né? Uma figura como essa, um pastor evangélico no Ministério da Educação, não denota de maneira nenhuma uma contribuição para o desenvolvimento das ciências, das letras, das artes, da cultura em geral. Pelo contrário, né? É um retrocesso. E não é só porque ele foi preso, não, porque ele, né, enfim, teve aí chama de corrupção, porque mesmo que não tivesse, né, está no lugar errado, não é? O Ministério da Educação não é para um pastor evangélico, não é para fanático nenhum estar ali, né? E se tiver, não é um exemplo de desenvolvimento, né? Então, enfim, e aí que mais? Né? Ele fala também da questão da ciência e tal. Bolsonaro, né, enfim, fez exercício legal da medicina, ficou enchendo o saco o negócio de cloroquina, né, a pandemia inteira, e a gente aqui que tem, né, que tem um pouco mais de estudo, de percepção dessas coisas, a gente diz encher o saco, mas só que no fundo o que ele fez não foi só encher o saco, ele influenciou uma série de pessoas ingênuas a tomar essa bosta desse remédio, e muita gente morreu por causa disso, né? Então, quer dizer, é um criminoso, um sujeito assim, né? E esse crime dele é baseado num negacionismo da ciência que é contrário a qualquer desenvolvimento, né? Negou vacina, negou máscara, né? Ficou rindo de mortos na Covid, né? Esse Bolsonaro é um verme, né? O cidadão honorário só se for do inferno, né? que ele é cidadão honorário, né? Associou universidades com maconha, chamou e Bolsonaro deu entrevista dizendo que os estudantes universitários é tudo bando de burro e não sei o que, quer dizer, um estúpido que não tem assim, né? Se cair de quatro não levanta mais, é um retardado completo, só fala besteira, né? Tem uma visão de país absurdamente idiota, infantil e medíocre e quer ficar falando dos outros, né? Uma posição prepotente ali e ao mesmo tempo, né, idiota mesmo, né? Também deu aquela entrevista dizendo que porque livro escolar é um montão de um amontoado de palavras, né? Assim, é um negócio inacreditável. A gente tem que escutar um estúpido desse, né? Assim, esse tipo de estupidez, o dia que a gente chegar num estágio realmente evoluído de país, né? Esse tipo de estupidez vai ser assim, vai ser alguém que vai falar numa esquininha assim, aí 2 ou 3 vão rir dele, ele vai ficar com vergonha e vai embora para casa, assim, né? Agora, hoje ele tem 50 milhões de votos, um retardado desse. Então a gente tem muito que evoluir ainda, porque, né, enfim. E ele ficou atacando a Lei Rouanet o tempo todo, né? Quer dizer, também numa postura idiota, desconectada de qualquer tipo de contextualização do que é ali realmente a Lei Rouanet, espalharam mentiras sobre isso, né? Há anos aí estão espalhando mentiras sobre isso. Então, quer dizer, é uma gente que não tem a menor conexão com cultura, com nada do tipo, né? E outra, tem uma visão idiota e colonizada. Vou fazer um vídeo aqui para essa semana ainda, aí, semana que vem, falando sobre essa questão, né? Porque tem uma visão idiota da relação do Estado com a cultura, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles investem no cinema de lá com vistas a isso que se chama aqui de patriotismo, né? Então, os filmes que apresentam bandeiras dos Estados Unidos carregam ali e ganham subsídios, né, do governo, investimentos de outras áreas também ligadas a isso, de fomento à cultura do governo. O Estado americano, né, é 12 vezes maior do que o Estado brasileiro em termos de arrecadação, de PIB, e eles ficam dizendo que a gente tem que ter Estado mínimo, e a direita brasileira acredita nisso, né, e fica vendendo essa bosta aqui, que é isso, é uma posição colonizada, idiota, né, e que não tem a menor percepção crítica, né, e complexa do que é a relação do Estado com a cultura, né, especialmente no mundo de hoje, em que as grandes potências estão investindo cada vez mais nisso e ficam vomitando para a gente aqui fazer o contrário, né? E essa direitinha que a gente tem aqui segue isso, ainda fica, né, enfim, bostejando isso como se fosse uma inovação, né? Então, e ele acabou com o Ministério da Cultura, quer dizer, então assim, né, nesse primeiro requisito ele não tem nenhum, tá? Já deixo para vocês aqui algumas dicas também, certo? De gente que realmente tem compromisso com isso, tá? Então tá aqui o livro do Luiz Costa Lima, o Frestas, Teorizar, né, num País Periférico, tá? Que é isso aqui que é desenvolvimento da ciência, né? Enfim,
né? É isso, né? Outro autor brasileiro também que fala muito sobre isso é o Afonso Romano de Santana, especialmente nesse livro aqui, Ler o Mundo, tá? Que é o papel da educação. O Afonso Romano, inclusive, foi ministro do Fernando Henrique, né? Tá? E aí outros livros aqui também que podem ajudar nesse tema ainda, né? A Universidade Sem Condição, do Jacques Derrida, para pensar aí o papel da universidade, certo? O livro do Morin, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, tá? Que também é um livro muito importante nesse contexto aí, nessa discussão, né? E aqui tem um conto do Sérgio Santana chamado A Aula também, que é uma ótima referência para pensar isso aí, tá? Essa gentalha devia ler isso, né? Para poder parar de falar besteira aí e ficar dando título pro Bolsonaro, que é um verme que não merecia nem virar presidente, né? Número 2, vamos lá. A ação destacada na área de filantropia ou em favor de obras sociais, né? O cara cita aí o deputado, né, o Chioreto, deixa eu ver se é Chioreto aqui, Chiorato, né, desculpa, Chiorato, citou o favorecimento da própria família, a questão das joias que ele está respondendo agora aí, né? E dá para falar de mais coisa, né? Porque ele favoreceu também os acionistas da Petrobras, que ganharam rios de dinheiro aí, né, com a gasolina a R$ 7, R$ 8, população pagando, né, os lucros dessa gente, né? Com o PPI, né, que o Lula acabou com o PPI quando entrou, e aí o Bolsonaro foi dar entrevista dizendo que o Paulo Guedes tinha enganado ele. O Paulo Guedes me enganou. Quer dizer, um retardado completo, um idiota que fica que é cidadão honorário, né, do inferno, né, só se for. E aí também ele favoreceu também aos árabes, né, vendeu a refinaria lá da Bahia pela metade do preço para os árabes, quer dizer, aí, se tem algum favorecimento foi aos árabes, né? Filantropia ele fez com o mercado financeiro, com os árabes, né? E favoreceu também o vírus, favoreceu o desemprego, favoreceu a fome, né? Enfim, tá? Tudo isso aí. Terceiro, vamos lá. Vamos dar uma adiantada aqui, né? Biografia ética respeitosa da defesa dos princípios democráticos, das instituições e da cidadania. Né? É até piada falar de um sujeito desse que defende ditadura, defendeu torturador, enfim, né, um sujeito deplorável em todos os níveis que se entende de direitos humanos, né? Enfim, ele não corresponde a isso aqui, ele não tem a biografia ética respeitosa da defesa dos direitos, dos princípios democráticos, não tem, né? E de cidadania, menos ainda, né? Pelo contrário, um golpista, né? Um sujeito que defendeu a ditadura militar, já defendeu abertamente Pinochet, Stroessner, né? Ditadores aí sanguinários, quer dizer, que cidadania é essa? Que democracia? Né? Tentou golpe aí, tem minuta de golpe armada por ele, incentivou as pessoas a destruírem lá o Congresso Nacional, o STF, quer dizer, né? Assim, é uma piada isso aqui. E aí o Chiorato comenta, né? Qual defesa da democracia o Bolsonaro fez? Nenhuma, pelo contrário, em diversos momentos atacou as instituições democráticas e incitou o ódio e a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, né? E aí eu completo, né? Atacou o STF, atacou o Tribunal Regional Eleitoral, atacou a urna eletrônica, defendeu o torturador, defendeu a ditadura, o golpe de 64, já declarou, inclusive elogios, né? Como eu falei aqui, ao Pinochet, ao Stroessner, quer dizer, né? Também não corresponde a esse aqui, né? 4, olha só, o 4 é o seguinte: apresentar notório conhecimento e saber na área de atuação. Ele acabou de dizer que foi enganado pelo Paulo Guedes. Ele disse na entrevista de 2018, olha só, eu não entendo nada de economia, vou colocar o meu posto Ipiranga lá, né? Que notório saber pode ter uma pessoa que diz que não entende nada da questão mais importante que vai se trabalhar no governo, que é a economia, né? Então, assim, né? E aí o Chiorato fala, né? Que notório conhecimento é esse de alguém que achava que quem tomava vacina virava jacaré, né? Quer dizer, que é um comentário de... Né, isso aí é um comentário de aborígene, né? Acho que talvez nem aborígene fale isso, né? E a máscara em plena pandemia era questão de enfeite, então, enfim, né? Tudo isso na fala do Bolsonaro, tá? E aí vale citar também que quando, ele disse, né, que essa questão da economia que eu já citei aqui. E aí, na verdade, já vale citar aqui, né, também como referência, quem entende de fato de economia no Brasil é a esquerda, né? Tá aqui o livro do Ciro, tá? O Projeto Nacional Dever da Esperança, e muitas das coisas que o Ciro defende aqui estão sendo adotadas pelo Lula agora, né? E outras ainda não, mas enfim, né? Aqui tem um projeto de país de verdade, né?
e não o Bolsonaro que, enfim, né, destruiu o país, né, acabou com uma série de conquistas aí, o sucateou para a gente agora ter que ficar consertando tudo que eles destruíram, né? E tudo mais, tá? Então, e a quinta e última, tá, pessoal, para a gente finalizar aqui, é a seguinte, né? Dispor de publicações de abrangência estadual em periódicos, jornais, revistas ou em outros meios de comunicação. Aí o Churato fala, qual que ele fez? Nenhuma. Bolsonaro já anda e fala, é um milagre, né? Como diz um amigo, é um aborto milagroso da natureza, né? Entendeu? Assim, né? Um pus da natureza, o Bolsonaro, ainda, né? Defender que ele poderia, né, se conectar com a ideia de publicações de abrangência estadual em periódicos, jornais, revistas e outros meios de comunicação. O Bolsonaro, se ele souber ali escrever, né, alfabetizado ele né? Mas ele é um analfabeto funcional, assim, um sujeito que só fala besteira, só fala bosta, né? É um retardado, é um idiota, não entende nada da história do país, é um sujeito, né, completamente estúpido em tudo que ele diz aí em relação a história do Brasil, a política, não entende nada de economia, segundo ele mesmo. Então, assim, que publicação que ele tem, né, e que capacidade ele tem de escrever qualquer coisa que preste? Não tem, né? E mesmo que tiver, né, mesmo assim, mesmo que ele escrevesse, né, provavelmente ia sair uma bosta, porque o que ele fala é só bosta. Então, assim, não tem publicação nenhuma, também não se enquadra nesse aqui, né? E aí o Chiorato completa, né? O mito, né, não preenche sequer uma condição das 5, né? Ou seja, a homenagem constitui uma ilegalidade. Além de ilegal, é imoral e a Assembleia entrará na história por homenagear um presidente que tanto mal fez ao Paraná e ao Brasil, né? Então a gente finaliza aqui citando, né, os males que o Bolsonaro fez e mais uns livrinhos rápidos aqui, tá? Pesquisa Datafolha de dezembro de 2021. Bolsonaro foi eleito o pior presidente da história por 48% da população brasileira naquele momento, né? Ali estávamos já no final do 3º ano do Bolsonaro, já tinha subsídio para entender quem ele era, né? O Brasil voltou para o mapa da fome, né? E agora o Lula está tendo que fazer campanha contra a fome de novo. É isso, né? A gente resolve o problema, a direita volta, a fome volta. Aí depois tem que fazer campanha contra a fome de novo, né? Então, enfim, é isso aí que é a direita brasileira, né? Em 2018, tinha 12 milhões de pessoas passando fome, quando o Bolsonaro entrou. E aí, quando ele, no final de 2021, aumentou para 18 milhões, né, de pessoas na extrema pobreza, né? E se considerar pessoas com insegurança alimentar, isso vai para 30 milhões, né? Enfim. Destruiu a agricultura familiar, acabou com os estoques reguladores, né, não só de alimentos, mas uma série de coisas ali. Aliás, regulação, uma coisa que essa gente não gosta, né, no Estado. Sabotou o IBAMA, o ICMBio, contribuiu para a morte de vários indígenas, facilitou garimpo ilegal, quer dizer, né, aonde que tem a contribuição cidadã do Bolsonaro aí que a gente não consegue ver, né? Enfim, e aí para finalizar, pessoal, mais algumas referências aqui, tá, para deixar aqui no final do vídeo, porque, né, um dos requisitos ali tem a ver com defesa da ciência, por exemplo, e a gente tem gente bacana que defende a ciência, né? Tá aqui no Brasil o Marcelo Gleiser, meu xará aqui, tá? Então esse livraço aqui dele, A Dança do Universo, isso aqui é defesa da ciência, né? Isso sim é defesa da ciência, não o Bolsonaro, né? E cito mais 3 autores aqui que não são brasileiros, mas que, né, que já fizeram esse trabalho, tá? O Carl Sagan, de novo aqui, né? O Mundo Assombrado pelos Demônios, tá? O Gaston Bachelard, A Formação do Espírito Científico, aqui também, livraço do Bachelard, certo? E o Richard Dawkins, que está vivo ainda, dos 3, ele é o que está vivo ainda, tá? Esse livro aqui é A Escalada do Monte Improvável, que fala sobre a teoria da evolução, tá? Enfim, pessoal, é isso, tá? E aí, para finalizar aqui, mais algumas referenciazinhas que também falou de democracia, de cidadania. Então, As Origens do Pensamento Grego, do Jean-Pierre Vernant, que fala sobre o início da democracia, né? Esse romance sensacional aqui do Saramago, Ensaio sobre a Lucidez, que também é uma história que fala sobre a democracia, né? E esse livrinho aqui, que eu já falei no último vídeo, né, do Donaldo Schuller, Origens do Discurso Democrático também, tá? Beleza, pessoal? Então é isso. Assim, Bolsonaro, cidadão honorário, né, só se for do esgoto, né, do inferno,
né, ou do raio que parta, porque, né, enfim. Mas o pessoal do Paraná parece que pensa o contrário, tem muito que evoluir ainda, tá bom? Então é isso, pessoal, a gente vai se falando aí, a gente fala no próximo vídeo, grande abraço, tamo junto, fui.